Boa noite, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, irmãs, os santos, filhos de Deus, justos e nascidos de novo. Sou José Galvão, The New Life Mission, Coreia do Sul, e estou no Brasil. Amados, eu me dirijo hoje especificamente aos santos nascidos de novo. E eu tenho uma mensagem a compartilhar com cada um de vocês, principalmente aqueles que estão integrados, envolvidos diretamente e indiretamente na obra de evangelização com a distribuição dos livros cristãos gratuitos enviados ao mundo inteiro, impressos na Coreia do Sul pela The New Life Mission e enviados ao mundo inteiro totalmente grátis. Amém, amados? Queridos, desde 2007 eu sou um distribuidor dos livros da missão e já perdi as contas de quantos livros já recebi e os distribuí aqui no Brasil. E são vários outros irmãos que também exercem o ministério. E a minha experiência desde 2007 com a distribuição dos livros e o aprendizado também que tive com os líderes, com aqueles que me antecederam na fé e que me transmitiram esta fé maravilhosa, me fez aprender. E eu quero observar hoje aqui com os nossos irmãos algumas lições sobre isso. Então, dei como título a esta nossa breve palavra o seguinte título, os agricultores não semeiam sem primeiro preparar o solo. Amados, não devemos semear as boas sementes do Evangelho da Água e do Espírito sem primeiro preparar o solo. Então, quero agora me dirigir aos santos, justos e nascidos de novo, que estão evangelizando e distribuindo livros. Amados, os livros são gratuitos apenas para quem os receberá de vocês, mas custaram o sacrifício com o suor do rosto no trabalho duro e árduo dos nossos irmãos na Coreia do Sul. Publicar livros, editá-los e publicá-los em 96 idiomas, até agora sendo 67 títulos, exige muito trabalho e enormes e vultuosos recursos financeiros. Para todo o trabalho digital, tradução, revisão, gráfica para impressão, insumos, papel e pagamentos de fretes navais, aéreos e rodoviários, e mais as taxas internacionais alfandegárias, nossos irmãos na Coreia do Sul trabalham além de suas forças físicas e, como vocês sabem, não aceitam ajuda financeira externa. Todo o trabalho é feito com grande sacrifício pessoal. Como texto bíblico para nossa mensagem, eu estarei lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 1 até o 9. Faz uma pausa, abre tua Bíblia, volte ao vídeo para lermos juntos. Trata de a parábola do semeador. Em minha Bíblia estarei lendo na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada.
E diz o texto: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente a referência bíblica, Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 até o 9. A primeira consideração, eu digo aos irmãos, é que precisamos orar pela The New Life Mission e por todos os irmãos envolvidos, direta ou indiretamente, para os livros continuarem a chegar a todos os cantos do mundo, onde o verdadeiro evangelho da água e do Espírito é pregado e ensinado. A base do evangelho da água e do Espírito é o batismo de Jesus Cristo por João Batista e seu sangue derramado na cruz, e a sua ressurreição no terceiro dia após sua morte, referendados biblicamente em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 15, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, Levítico 1, dos versículos 1 ao 4, Levíticos 16, versículo 21. E eu poderia aqui continuar mencionando mais e mais referências textuais bíblicas até amanhã de manhã, pois a Bíblia inteira cuida da expiação dos pecados, da palavra escrita de Deus, do evangelho da água e do Espírito, da água, do sangue e do Espírito, compreendidos entre o batismo de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia. Queridos, quando distribuímos livros, também estamos semeando sementes preciosas de salvação e vida eterna. Lendo atentamente a parábola do semeador, podemos extrair lições importantes sobre como semear boas sementes e não desperdiçá-las, lançando-as de qualquer maneira, por poderem cair à beira do caminho e serem comidas pelos pássaros, ou mesmo cair em solo rochoso e sem profundidade, logo nascendo, sem forças e queimadas pelo sol, ou cair entre espinhos que as sufocam e não as deixam dar frutos. Mas outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, conforme o versículo 8 do texto que lemos. Amados, podemos observar que o Senhor Jesus ensinou 4 formas de semear, indicando os tipos de solo que recebem as sementes e também perceber quais são os 4 tipos de semeadores,
É ou não é? Aqui, os solos referem-se aos corações dos homens, cheios de pecados, totalmente contaminados, como se fossem um charco de pecados, um pântano fétido e podre de pecados. E são homens destinados ao inferno. Mas, mesmo assim, ainda são solos que podem ser semeados, a depender do trabalho dos semeadores. E aqui estamos nós, os semeadores, os filhos justos de Deus, os nascidos de novo. E, embora sejamos nascidos de novo e nos lancemos à semeadura, precisamos estar preparados e treinados. É ou não é? Queridos, os 3 primeiros tipos de semeadores nem olhavam para onde lançavam as sementes. Não sabiam em que tipo de solo caíam, nem o que aconteceria com as sementes, ou nem voltavam para ver se elas frutificavam. Mas, como Jesus disse, o último semeador era preparado e treinado. Vemos que ele semeou suas sementes em solo previamente preparado, limpo de pedras e espinhos, adubado com profundidade e boa terra, onde a semente nasceria com raízes, ficaria protegida do sol e, assim, germinaria. É ou não é? Notemos que o trabalho deste último semeador fez com que a semente germinasse e desse fruto, conforme lemos outra vez no versículo 8 do texto, que diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então, se o coração dos homens é o solo que podemos preparar e os livros são as sementes, o que podemos aprender com a parábola do semeador pregada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele ensinava a seus discípulos e ouvintes? O que podemos aprender? Primeiro, que se simplesmente lançarmos os livros de qualquer maneira para quem passar, sem antes avisar aos homens que os levarão, que eles estão condenados pelos seus pecados, que estão destinados ao inferno e que existe um caminho seguro para terem seus corações limpos dos pecados, para nascerem de novo justos e como filhos de Deus, que poderão ver, entrar e viver eternamente com Jesus em seu reino, e que tudo isso só é possível com a única e verdadeira fé do Evangelho da Água e do Espírito, referendado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, não fará sentido distribuir os livros maravilhosos escritos pelo reverendo Paul C. John, distribuídos gratuitamente pela The New Life Mission, a saber, a Igreja de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, a Igreja dos justos e santos nascidos de novo. Amados, sem o solo preparado, a semente não vai germinar. Sem o coração dos homens avisados, quero dizer, preparados sobre a condição de pecadores destinados ao inferno, eles também não irão ler os livros que você der. Continuando, sugere-se que no local onde distribuímos os livros, podemos pregar sermões rápidos, fazer evangelismo individual ou, nos banners, dar a conhecer que os homens estão destinados ao inferno, que são um pântano de pecados, que não há nada que possam fazer para se justificarem e que somente o verdadeiro evangelho da água e do Espírito, referendado aqui, novamente, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 15. Ensinado em livros inteiramente baseados na Bíblia.
pode ajudá-los a encontrar em Jesus Cristo o único caminho da salvação, para serem lavados, purificados e remidos dos seus pecados, justificados e nascidos de novo. Seguindo, querido irmão, querida irmã, santos, justos, filhos de Deus, nascidos de novo, prosseguindo, tenho a dizer então que a verdade é que, inicialmente, nos preocupamos em mostrar o que estamos fazendo por meio de fotos e vídeos. Às vezes, até parece que o mais importante é a distribuição dos próprios livros, mais ainda do que acompanhar as sementes e seus subsequentes frutos. É ou não é? Não tenho problema em admitir e me incluir aqui também. Houve muitas vezes em que, no início, ainda não suficientemente preparado e treinado, fiz o mesmo. Mas, pelo Espírito Santo e aprendendo com os líderes, ao longo da jornada iniciada em 2007, aprendi ser importantíssimo preparar o solo, o coração dos homens e, em seguida, entregar-lhes os livros. Quem leva os livros sem o coração preparado poderá lê-lo ou não, mas quem os leva com o coração preparado de antemão não os deixará empoeirados nas prateleiras de suas estantes ou gavetas. Não é verdade? Com o solo preparado, com o coração lembrado que são pecadores destinados ao inferno, eles lerão mais facilmente em suas casas os livros que receberem de cada um de vocês. Os valentes e guerreiros pregadores do Evangelho da Água e do Espírito. Concluindo, rogo a Deus por cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, para que em tudo sejamos um em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oremos uns pelos outros, pela The New Life Mission, pelo reverendo Paul C. John, pelo pastor John Shin e por todos os líderes e colaboradores que trabalham duro e incansavelmente para os livros continuarem chegando aos cantos mais distantes do mundo, buscando e alcançando almas para a salvação e vida eterna entre os povos e nações desta terra. Que Deus os abençoe. Amém. Louvo a Deus. Aleluias e glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E além de aqui dizer, eu vou deixar na descrição o site para livros cristãos gratuitos. Por favor, www.bjnewlife.org. Neste site tem livros cristãos maravilhosos. E a exemplo, eu quero apresentar este livro aqui, ó. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Amados, eu leio este livro desde 2007 e sempre volto à leitura deste livro. Este livro trouxe para mim o entendimento, abriu a porta da salvação, da remissão dos pecados. Este livro me fez conhecer, saber e crer que o Senhor Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista, aceitou, transferidos pela imposição de mãos de João Batista, o último sumo sacerdote, representante dos homens nesta terra, todos os pecados de Adão ao último homem, todos os pecados do passado, do presente e futuro, todos os pecados da minha vida inteira, desde que nasci até o último momento de vida, ou o último minuto que anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo, que breve será, Maranata, e também os pecados que cometemos todos os dias. Aprendi aqui, ó, neste livro que eu recomendo a você, que já é um nascido de novo, a releitura deste livro. Amém?
E não poderia deixar de apresentar outro importante livro para você, meu irmão, minha irmã, que diz: Você tem vivido como alvo do amor de Deus? Outro livro do reverendo Paul John, obra maravilhosa, que nos faz refletir realmente como estamos vivendo e se permanecemos como alvo do amor de Deus. Amém, queridos? E ainda, como tem 1 minuto ainda neste vídeo, eu estou com mais um livro aqui maravilhoso do reverendo Paul John, também distribuído grátis no mundo inteiro, em 96 idiomas, né? O total da obra do reverendo Paul John até agora são 67 livros traduzidos em 96 idiomas, que existem impressos, que existem em e-book e que existem em audiobook. Coloca um fone no ouvido, você vai ouvir os livros também. Amém, amados? O título desse livro: O Senhor que nos deu uma vida abençoada. Há muitos que se esquecem da vida abençoada que têm por serem nascidos de novo, filhos de Deus, justos, mesmo sem merecimento, justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo em seu batismo, em seu sangue da cruz e em sua ressurreição ao 3º dia. Excelente livro que nos leva a rever e que temos realmente uma vida abençoada, independentemente de bens, independentemente de finanças, nós temos uma vida abençoada, porque somos os filhos justos de Deus, os nascidos de novo, e estamos nesta terra anunciando o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Quero pedir ainda aos meus amados irmãos, vai aqui um pedido para vocês. Vários dos nossos irmãos fizeram canais no YouTube. E nós precisamos visitar os canais de uns dos outros, né? Eu visito o teu canal, visito o meu canal. Vamos nos inscrever nos canais de todos, vamos comentar os vídeos, vamos assistir os vídeos inteiros e deixar o like, tá certo? Por quê? Porque a plataforma, através dos seus logaritmos, vai entender a relevância dos nossos vídeos e os enviarão para mais e mais pessoas. E assim estaremos divulgando os sites, divulgando o Evangelho da Água e do Espírito e fazendo a grande obra evangelística de Deus, a grande obra de salvação de Deus. Que, aliás, a obra não é nossa, a obra de evangelizar é a obra do Espírito Santo. Amados, latiu o cachorro do vizinho. Eu não escondo que estou em casa, já faz tempo, desde a pandemia, que eu não gravo em estúdio, tá bom? Perdoa o cachorro do vizinho que latiu agora. Deixo aqui um grande abraço, que Deus a todos abençoe. Amém.